Ok, beleza. Obrigado. O nosso intuito aqui, só para nós relembrarmos, né, é nós entendermos qual é o papel ou qual é a missão da igreja, né? Embora a gente saiba qual é a missão da igreja, muitas vezes nós nos preocupamos, inclusive, sobre isso, né? Quando nós enviamos missionários a outras nações, né? Quando nós nos envolvemos, digamos assim, no sustento, né, de outras pessoas que estão pregando o Evangelho de Cristo a outras nações, né? A gente tem aqui, por exemplo, o nosso irmão, o reverendo Gessé, né, que está no Timor-Leste, pregando a palavra de Deus ali, traduzindo a Bíblia para as línguas, né, que são diversas, né, as línguas daquele povo, para que eles possam ter acesso à Escritura e, por meio da Escritura, então, eles possam conhecer a respeito do Evangelho e do amor de Deus. Mas nós, muitas vezes, nos esquecemos de também fazermos da nossa vida uma vida missional, ou seja, nós sermos comprometidos pessoalmente, né, particularmente, no que diz respeito, então, à pregação do Evangelho de Cristo. Então, a minha intenção é mostrar que a igreja não é apenas uma igreja missionária, no sentido de enviar missionários a outros povos, mas a igreja também precisa trabalhar suas questões locais, né, sendo influente na sociedade ou no contexto em que ela vive, ok? Hoje, então, nós vamos falar um pouquinho, antes de nós falarmos, esse é o nosso texto, né, que a gente tem usado aí para as nossas lições. Eu queria que você, então, falasse ele para mim, por gentileza. Vamos lá? Mas ok, hoje a gente vai dar uma olhadinha, então, na igreja missional no Novo Testamento, tá? A gente vai falar de maneira bem geral, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a igreja primitiva, porque é exatamente ali na igreja primitiva, então, que nós temos a continuidade da obra de Jesus, tá? E eu quero que você entenda bem esse termo, né? Eu não estou falando que a obra de Jesus, ela não foi completa, não é nada disso, né? A gente não tem a ideia aqui de que os nossos pecados não foram perdoados por Jesus na cruz do Calvário, não tem nada disso, tá? Mas no que diz respeito, então, à evangelização, à proclamação do Evangelho, né? Então, Cristo deu uma missão à sua igreja que era exatamente continuar pregando o Evangelho logo após a sua subida ao céu. Depois a gente vai olhar de maneira mais particular algumas igrejas no Novo Testamento, né? A igreja de Antioquia, Jerusalém, algumas características que a gente vai ver nessas igrejas que nos ajudam a entender como então o Evangelho era proclamado por meio dessas igrejas, tá? Vamos começar então olhando sobre os paralelos entre Lucas e Atos, tá? Então, eu não sei se você tem essa informação, né? Mas Atos é a continuação do livro de Lucas, tá? Então, o Evangelho de Lucas foi escrito, aí tem ali o Evangelho de João, né? Que está ali no meio, a gente pensa que Atos é um outro livro completamente desconectado. Não, ele é a continuação do Evangelho de Lucas, né? Então, Lucas relata a vida e a obra de Jesus, e logo em seguida, então, se você passar para Atos, você vai ver a continuidade, que é exatamente o momento em que acontece a ressurreição de Cristo, depois ele encontra com os apóstolos, e aí então ele é assunto aos céus. Então, Lucas está dando continuidade, digamos assim, à história de Cristo e da sua igreja em Lucas e também em Atos, tá? Lucas não era apóstolo, tá? Ele não era um apóstolo dos 12, mas certamente ele tem uma grande importância no que diz respeito, então, a esses dois livros aí, tá? Então, vamos dar uma olhadinha em alguns paralelos, e aí eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Lucas e também de Atos, para que você, então, perceba como é que Lucas, então, ele deixa bem claro para nós esse paralelo, né, entre uma coisa e outra, tá? Então, preste atenção, né, no que Lucas está deixando aí para nós. Isso não tem a ver com misticismo na Bíblia, viu, gente? Por favor, não pense assim que a gente está procurando alguma mensagem oculta na Bíblia, alguma mensagem subliminar, nada disso. Mas Lucas, né, que era um médico, ele deixou bem claro assim para
deixar bem orientado os seus leitores para ele dizer que a obra de Cristo, ou a obra da igreja, era a mesma obra de Cristo, e ele deixou essas características que a gente vai ver agora, tá? Então veja, primeiramente você vai encontrar Lucas, tanto em Atos como no Evangelho, ele dizendo então que a missão de Cristo e a missão da igreja começam com oração. Veja, por exemplo, Lucas 3:21, se você quiser marcar aí, você vai ver então, e aconteceu que ao ser o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Tá? Então Lucas descreve que Jesus, ao iniciar a sua missão, qual foi a primeira coisa, ou uma das primeiras coisas que ele fez? Ele orou. Né? Quando você vai lá para Atos, capítulo 1, verso 14, você encontra assim: todos estes, ou seja, os discípulos, perseveravam unânimes em oração com as suas mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Tá? Então veja que também ali não havia ainda descido o Espírito Santo, não tinha acontecido o Pentecostes, mas a igreja de Jesus já se encontra orando. Né? Então Lucas está fazendo esse paralelo, dizendo exatamente isso. A missão de Cristo começou com oração, a missão da igreja começa como? Com oração também. Ele está fazendo um paralelo entre uma coisa e outra, deixando então essas pistas para nós, os seus leitores, para que nós possamos compreender, e não só isso, mas conectar a missão de Jesus com a própria missão da igreja. Tá? Além disso, então, nós vamos perceber que o Evangelho de Lucas registra que a resposta, então, à oração é a vinda do Espírito Santo. Verso 22 do capítulo 3, que nós lemos agora há pouco, diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, na forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Tá? Se você for lá para Atos, capítulo 2, os versos 3 e 4, e apareceu distribuído entre eles línguas, como de fogo, e passou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, Lucas está fazendo esse paralelo aqui para nós, mostrando exatamente isso, que a resposta à oração de Jesus foi o aparecimento do Espírito Santo em forma de pomba, e a resposta à oração dos apóstolos ali na igreja primitiva foi, de fato, a descida do Espírito Santo. Então, novamente, ele está conectando a própria vida de Jesus à própria vida da igreja. A missão de Jesus ligada, então, à missão da igreja. Tá? Veja que também Lucas vai dizer que a vinda do Espírito Santo, então, ela conecta o Espírito à missão, que é confirmada, então, por uma citação da Escritura. Isso aqui é bem interessante, né? Quando você lê lá Lucas capítulo 4, os versos 16 a 21, nós não vamos ler tudo aqui, né? Mas a partir do verso 18, Jesus, então, ele está citando um texto de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração das vistas aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Essas palavras não são propriamente de Jesus. Isaías 61 já havia falado sobre isso, trazendo então essa promessa de que o Messias era alguém que traria liberdade, libertação a um povo escravizado. Então, Jesus, ao ler Isaías 61, ele está dizendo: isso agora se aplicou a mim. Essa palavra se cumpriu hoje. Eu sou este de quem Isaías havia dito. Ou seja, eu sou o libertador daqueles que vão serem libertados por meio da minha vida e por meio da minha obra. Então veja que há essa citação então da Escritura, logo em seguida, como nós lemos. Quando você vai lá em Atos capítulo 2, na descida, então, do Espírito Santo, a partir do verso 16, Pedro, então, diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele, então, começa a citar o profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos.
diz, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Então veja que agora tem essa citação, não é? De um texto de Joel. Então, assim como Lucas capítulo 4 registra o cumprimento de Isaías 61, Pedro, no derramamento do Espírito Santo, então ele está dizendo, agora se cumpriu então a profecia de Joel, ou seja, o Espírito Santo agora é dado a todos, de maneira indiscriminada. Todo aquele então que recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele então recebe o Espírito Santo. Então os irmãos estão acompanhando aí os paralelos? Começou então com oração, a resposta à oração foi o quê? A vinda do Espírito. Tem agora uma citação de um texto bíblico. O Espírito Santo, então, ele é anunciado e ele é ligado à missão de Deus. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vim para uma missão, para libertar os cativos. Pedro, em Atos, está dizendo, isto que está acontecendo também tem a ver com uma missão, ou seja, agora o Espírito Santo vai ser dado a todos de maneira indiscriminada. Então, esses paralelos aqui são importantes para a gente compreender não só a obra de Jesus, mas também a obra da igreja. O que a igreja deve fazer, ligada então à obra do próprio Senhor Jesus Cristo. Tá? Uma outra coisa interessante que nós vamos ver é que esses discursos, então, que nós mencionamos aqui, tanto em Lucas como também em Atos, eles trazem isso, libertação, cura. E você vai perceber logo em seguida que Jesus, então, recebe oposição de alguns religiosos que nós vamos ver mais adiante, né? Então veja que Jesus fala sobre isso. Eu vim restaurar a vida aos cegos. Eu vim pôr em liberdade os oprimidos. Olha a linguagem que Jesus usa, né? Vim pôr em liberdade os oprimidos. Eu vim apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja então que lá em Atos capítulo 2, Pedro vai dizer, olha, aquele que for batizado, ele vai ser redimido dos seus pecados. Essa ideia, então, de libertação dos seus pecados. E ele vai receber, então, o dom do Espírito Santo, tá? A gente vai perceber isso, então, claramente. Mais adiante, a gente vai ver também que a própria missão de Jesus recebeu oposição. E logo em seguida, você vai ver também em Atos, quando os apóstolos começam a pregar o Evangelho, adivinha o que acontece? Eles começam também a receber oposição daqueles que não creem no Evangelho. Então preste atenção, né? Lucas está fazendo essa comparação, esse paralelo entre a própria obra do Senhor Jesus Cristo, a sua missão, então, com aquilo que a igreja deve fazer. Então é baseado nisso que ele está fazendo esses paralelos aí, conforme a gente está mencionando, tá? Além disso, então, nós vamos perceber que em Lucas, o Espírito Santo, então, capacita Jesus para a sua missão, assim como ele faz com a igreja. Novamente lá, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu vou fazer isso através do poder do Espírito Santo, né? Aí talvez você pense assim, mas Jesus não era Deus, né? Por que ele está precisando do Espírito Santo para capacitá-lo, não é? Por que ele não pode fazer por si mesmo, né? Isso demonstra exatamente a obra do Filho, né? Ele não veio para exaltar a si mesmo, ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai, pela capacitação do Espírito Santo, né? Isso mostra o quanto que, de fato, nós precisamos, né? do Espírito Santo de Deus. Então, Lucas está dizendo isso, o Espírito do Senhor veio sobre mim, e ele, então, me ungiu, e aí ele vai decorrendo, né? Ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar a libertação, e por aí vai, conforme a gente mencionou. O texto que nós lemos de Atos 1:8, nós vamos ver exatamente isso. Mas receberei poder ao descer sobre vós, o quê? Ou quem? O Espírito Santo. E ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então percebam mais um paralelo. Lucas está dizendo,
A obra de Jesus foi capacitada pelo Espírito, a obra da igreja também deve ser capacitada pelo Espírito. Assim como o Espírito Santo ungiu a Jesus de Nazaré para que ele pudesse, então, proclamar liberdade, assim também o Espírito Santo capacita a igreja do Senhor para que ela também possa proclamar as verdades do Evangelho, tá? E um último ponto aqui é que Lucas, então, ele vai registrar algo bem interessante, né? Ele registra, então, 3 estágios da obra de Cristo durante o seu ministério terreno. Então, o ministério começa na Galileia, ele vai da Galileia a Jerusalém, né? Você vai ver especialmente isso, né? Que Jesus, especialmente ali em Marcos, a partir do capítulo 10, você vai ver que Jesus está tomando um rumo, literalmente, né? Ele está caminhando a Jerusalém, e em Jerusalém, então, vai acontecer os eventos finais, né? Que tem a ver com a sua morte, né? Com a sua paixão, morte e ressurreição. 3 estágios aí que nós encontramos a respeito, então, do próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente olha, então, a missão da igreja, a gente vai ver também esses 3 estágios, conforme Atos 1:8. A missão da igreja, então, ela passa por Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Olha que coisa interessante, né? Não é uma coincidência, né? Mas Lucas está deixando para nós aqui um rastro. Ele está deixando para nós uma pista. Ele está deixando, então, aqui para nós passos pelos quais, então, tanto o Senhor Jesus passou, como também a igreja deve passar, tá? Então isso é bem interessante, porque a intenção de Lucas é mostrar exatamente isso. A igreja de Jesus, ela dá continuidade à obra do próprio Senhor Jesus Cristo. É como se Jesus continuasse pessoalmente a sua obra de evangelização por meio da igreja. Mas ele não está presente fisicamente, digamos assim, no meio da igreja. Ele não está aqui em carne e osso, mas ele está fazendo isso por meio do seu Espírito Santo. E Lucas, então, está dizendo exatamente isso para nós, através, então, desses paralelos. Ok? 3 verdades, então, são reveladas nessa conexão entre Lucas e Atos, tá? Primeiramente, então, tanto Lucas como Atos revelam a missão veterotestamentária adotada por Jesus, que era exatamente reunir o seu povo para ser luz às nações. Lembra que nós falamos sobre isso alguns domingos atrás? Quando Jesus veio, ele começou falando isso. Cabe a mim, então, juntar os filhos de Israel. A sua prioridade, o seu primeiro público, era exatamente o Israel perdido, né? Lembra quando ele mandou os 12, nós vimos isso na semana passada, ele mandou os 12 e ele disse, não vá a lugares que não seja de fato o lugar onde tem os filhos de Abraão. Então Jesus mostra exatamente isso, né? Aquela figura que Jesus então fala como aquela galinha, né, que quer juntar os seus pintinhos debaixo das suas asas, né? Lembra da história lá de Jesus com aquela mulher Ciro-fenícia, que era uma mulher gentia, quando ela então pede socorro a Jesus, e Jesus diz, olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, né? A gente acha assim que Jesus está sendo meio delicado, né? Com isso, né? Chamando a menina, ou comparando aquela mulher como uma cachorrinha, né? Exatamente porque a sua missão era trazer de volta a este Israel perdido, para que este Israel fosse restaurado e que ele pudesse ser luz entre as nações. E a gente vai ver Lucas falando exatamente isso. Lucas diz, a missão começa onde? Em Jerusalém. E o que você vai ver no livro de Atos é isso, né? É eles pregando o evangelho exatamente para aqueles que estão ali ao seu redor, que estão ali próximos deles. Eles começam a missão exatamente dessa maneira, tá? A identidade e a missão da igreja, então, são definidos por uma extensão da missão de Jesus. Como eu já falei, a igreja é chamada, então, para continuar a missão de Jesus, tá? Não é pouca coisa, tá, irmãos? Além disso, então, uma outra verdade que nós podemos mencionar é que a missão ela deve ser realizada à maneira de Cristo, ou seja, ela é moldada segundo a missão que o próprio Senhor Jesus Cristo nos deu. Em outras palavras, o que Lucas e Atos revela aqui para nós
é que a igreja, ela só encontra razão de ser na sua identidade. E ela só encontra, de fato, o seu objetivo com relação à sua missão, se a sua identidade, se a sua missão estiver ligada à pessoa de Jesus e à missão de Jesus. Se a igreja tentar, de alguma maneira, fazer algo, ou ser algo que não seja aquilo que Jesus, de fato, deseja que ela seja, ela perde completamente a sua razão de existir. Se a igreja de repente se afasta e ela então procura outros meios, ou ela se envolve em outras coisas que não seja a missão de Jesus, ela então deixa de fato de ser uma igreja segundo aquilo que o próprio Senhor Jesus estabelece na sua palavra para que ela seja. Então eu já falei isso em outras ocasiões. A missão da igreja então é pregar o Evangelho de Cristo. Ninguém mais pode fazer isso. As ONGs não podem fazer, as associações não podem fazer, as outras corporações ou instituições não podem fazer isso. Somente a igreja de Cristo recebeu autoridade e poder para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? E quando eu falo isso, eu não estou falando da instituição igreja, né? O prédio igreja, mas o corpo de Cristo, obviamente, tá? Vamos lá. O que resume, então, Lucas e Atos é o que o próprio Senhor Jesus Cristo disse lá em João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ou eu também vos envio. Então, isso é o próprio Jesus que está dizendo. Como é que o Pai enviou Jesus? Ele enviou para que Jesus, então, fizesse a sua vontade, fizesse o seu querer, fizesse discípulos, sofresse, desse a sua vida, então, em prol do Evangelho, que o Senhor Jesus Cristo, então, fosse essa pessoa, então, que pudesse tanto atrair como também evangelizar aqueles que estavam mais longe. Assim também a igreja deve ser. Ela deve, então, sofrer as consequências, conforme a gente vai ver mais adiante. Ela deve pagar um preço, então, por ser a testemunha do Senhor. Ela deve, então, atrair aqueles para que eles possam conhecer o Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, então, ela deve ser enviada a pregar o Evangelho a outras pessoas. Tá? Então, dentro disso, a gente vai caminhar mais um pouquinho. Nós vamos olhar, então, a igreja no Novo Testamento aí, né, especialmente a igreja primitiva, como então testemunhas, tá? Então a igreja do Senhor foi chamada então para ser testemunha. E é interessante aqui, né, abrindo parênteses, a gente acha bem bonito, né, essa palavra testemunho, né? Mas a palavra testemunho no grego é a palavra que nós conhecemos como mártir, né? Daí, então, veio a palavra mártir, né? Ou seja, aquela pessoa morre por causa disso, né? A palavra no grego é martireu, né? Ou seja, nós somos testemunhas, nós somos martiréus de Jesus, né? Ou seja, é aquele indivíduo, a testemunha é aquele indivíduo que ficou conhecido exatamente por testemunhar a respeito de Cristo e dar, inclusive, a sua própria vida quando isso se fizesse necessário. O primeiro mártir, então, do Novo Testamento ali na igreja primitiva foi quem? Vocês lembram? Foi Estevão, não é? Que ele deu testemunho, né? Você já leu o discurso de Estevão? Ele está exatamente dando testemunho, ele tá recontando a história do povo de Israel, e no final ele está dizendo, vocês rejeitaram o Salvador. E aí ele começa então a apontar exatamente para isso. O que acontece no final? Ele é apedrejado, ele se tornou a primeira testemunha, né? O primeiro martireu, o primeiro mártir aconteceu exatamente ali, né? Ou seja, ele deu a sua própria vida, né, por testemunhar a respeito, então, do reino de Deus. Tá? Vamos lá, então, dar uma olhadinha, novamente, aí, só para a gente acompanhar, nós não vamos ler novamente, Atos capítulo 1, o verso 8, você vai encontrar exatamente essa palavra aí, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tá? Então, o que a testemunha faz? Ela tem que testemunhar sobre o quê? A gente tem alguns advogados aqui, né?
E aí quando você leva uma testemunha, você espera que a testemunha ela possa te dar informações do que aconteceu, não é? O que é o testemunho falso que a Bíblia condena? É quando você fala de algo que você não viu, você não sabe, você não participou, né? E você vai lá e diz, não, aconteceu isso. E aí, então, quando, de repente, alguém confronta você sobre aquela informação, você, de repente, cai em algum tipo de contradição, né? É mais ou menos isso que acontece numa testemunha, num processo judicial, né? Você leva uma testemunha exatamente para ela confirmar aquilo que você deseja. Ou seja, ela precisa saber, de fato, o que aconteceu, né? Então, você imagina a seguinte cena, né? Imagina se, de repente, você está andando na rua, e aí, de repente, sai um camarada da esquina correndo, e aí, quando você vê ele correndo, você ouve um estrondo, né? Você ouve um barulho, e vê esse indivíduo saindo correndo ali da esquina. Quando você, então, chega na esquina, você vê um corpo caído, pessoa sangrando, e você percebe que ela recebeu um tiro ali no pescoço, por exemplo. E aí, então, a polícia chega, e você é a primeira pessoa que está ali, e aí o policial pergunta para você, você viu o crime? O que você vai responder? Você viu? Não, você vai dizer, eu não vi. Então ele vai perguntar, o que você viu? E aí então se espera que você relate, olha, o que eu vi foi o seguinte, eu estava vindo e de repente saiu esse indivíduo da esquina, quando eu então me aproximei na esquina, eu encontrei esse corpo no chão, com um tiro no pescoço, sangrando, e aí então alguém ligou, ou eu liguei para o 190 e a polícia então chegou. Se de repente você disser que você viu o crime, você viu quem apontou a arma, isso é um testemunho? É um testemunho falso, né? Por quê? Porque você está dizendo de algo que você não viu. Você está dizendo de algo que você não presenciou. Você viu parte daquele crime acontecendo, mas você não viu o todo. Quando a igreja, então, é chamada a testemunhar, ou quando a igreja é chamada, então, a evangelizar, a proclamar, a gente precisa, então, entender o que nós devemos testemunhar. A gente precisa, primeiramente, testemunhar sobre a ressurreição de Cristo. Veja lá aqui em Atos capítulo 1, a partir do verso 1, nós vamos encontrar exatamente isso, né? Antes de nós chegarmos no verso 8, no verso 3 diz assim, a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Então Lucas está dizendo, olha, o que vocês viram foi o Cristo ressurreto. No verso 8 ele vai dizer, agora vocês são testemunhas disso. Vocês viram o próprio Cristo ressuscitado dentre os mortos. E é isso, então, que vocês devem falar. Vocês devem proclamar a ressurreição do nosso Salvador, do nosso Redentor. Veja ainda também que a igreja ela é chamada a testemunhar sobre o reino de Deus. Veja os versos 3 e também o verso 6. No finalzinho do verso 3, nós encontramos assim, apareceu-lhes durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias falando com os discípulos sobre o reino de Deus. Imagina as coisas que ele falou, não é? Agora já ressuscitado, né? Já estando então na condição que ele estava, quantos ensinamentos a respeito do reino de Deus aqueles discípulos certamente receberam, e agora então eles precisam testemunhar, verso 8, a respeito disso. No verso 6 ele reitera, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, este é o tempo em que restaures o reino de Israel? Veja aqui de novo, né? Eles falando a respeito do reino de Deus. E é exatamente isso, então, que nós devemos falar, devemos testemunhar. E certamente também, né, a igreja, né, eles devem testemunhar sobre a salvação de Deus em Cristo Jesus, através, então, do recebimento do Espírito Santo. É o que está aí no verso de número 8. Vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, percebam, irmãos, quando a gente fala, então, da evangelização, e quando nós
nos perguntamos a nós mesmos o que nós devemos falar no nosso conteúdo, ou no nosso evangelismo, talvez aqui esteja uma dica pronta, né, para cada um de nós. O que é que você vai falar? Você vai falar do testemunho daquilo que Deus fez em sua vida. Nada mais. O que Deus fez na sua vida? Você pode descrever, olha, eu era alguém perdido, eu era alguém sem esperança, eu estava afundado nos vícios, eu não via sentido na minha vida, eu não tinha certeza da minha salvação, mas Cristo abriu os meus olhos, eu pude entender o Evangelho, eu fui perdoado por Deus por meio de Jesus, o nosso Salvador. Agora então eu tenho a certeza da minha salvação, porque Deus me promete isso na sua palavra. Eu tenho certeza da vida eterna, porque por meio de Jesus eu tenho essa convicção, porque a palavra de Deus então me garante isso. Eu tenho vivido a cada dia pela misericórdia de Deus, que tem me sustentado, tem me guardado, tem me consolado. Isso não quer dizer que eu não tenho problemas, que eu não enfrento doenças, que eu não enfrento dificuldades. Isso não quer dizer que a minha vida é 100% boa, né, como a gente costuma dizer. Mas isso significa que em todos os momentos eu posso contar com a graça e com a misericórdia de Deus. É isso que nós testemunhamos. Esse é o nosso evangelismo. É disso que nós precisamos compartilhar com as pessoas. Nós não precisamos ser teólogos formados. Nós não precisamos saber grego e hebraico. Nós não precisamos saber de hermenêutica e exegese. A gente não precisa saber conteúdos profundos a respeito da Escritura. Mas nós precisamos, de fato, compreender aquilo que nós devemos testemunhar. Ou seja, em outras palavras, você deve falar aquilo que Deus fez na sua vida. Esse é o testemunho. É isso que a gente deve anunciar, obviamente tudo isso apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é um testemunho pessoal da sua própria vida, dos seus feitos pessoais, dos seus ganhos pessoais, ou daquilo que você tem adquirido de maneira pessoal, ou dos seus feitos particulares, mas é daquilo que Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Esse é o testemunho que nós devemos anunciar, tá? Então, dentro disso, aquele autor, né, o Michael Gowen, ele diz que testemunhar não é apenas mais uma tarefa entre outras. Testemunhar define o papel dessa comunidade nesse período da história de Deus e, portanto, define a sua própria identidade. Seu papel escatológico neste ponto da história é tornar a salvação conhecida primeiro para Israel e depois para os gentios. Então, olha que coisa interessante, né? Ele está dizendo exatamente isso, que o testemunho, então, fazia parte da igreja primitiva. Ela falava a respeito dessas coisas. Lembra que lá depois, né, em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está pregando, que ele começa a falar de quê? Da ressurreição dos mortos. Porque ele quer chegar na ressurreição de Cristo. Ele quer dizer, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí, então, aqueles filósofos não querem ouvir, né? Eles, não, a gente não quer ouvir você sobre isso, Paulo. Mas o conteúdo não mudou, né? Paulo já pregando aos gentios, o conteúdo era o mesmo. Pregue-se sobre a ressurreição de Cristo. Então é isso que fazia diferença, né? E mostrava de fato a identidade desta igreja. Uma outra autora, né, chamada Suzanne Dietrich, ela diz o seguinte: essa função que a igreja tem de testemunhar não é uma tarefa secundária. É a razão de ser, a sua vocação central. A tarefa missionária pertence à essência da igreja. O que é pertencer à essência da igreja? Ou seja, é aquilo que é primordial. É aquilo que faz, de fato, a igreja ser a igreja. É o que faz nós sermos aquilo que, de fato, nós somos. Se a gente perde essa essência, a gente perde a nossa identidade e a gente deixa de ser aquilo que, de fato, nós fomos chamados para ser. Lembra que Jesus falou sobre isso? O sal serve para quê? Para que serve o sal? Não tem nenhuma cozinheira aí, não? Para que serve o sal? Para salgar, né? Para dar sabor, né? Mas Jesus vai dizer, se o sal perde o sabor, para que ele serve?
para nada, nem para jogar na formiga presta, não presta mais, né? Não serve para absolutamente. Ou por que o sal tem que ser jogado fora? O que é não presta dentro daquilo que a doutora a Suzane está falando aqui? Ele não está cumprindo, perdeu a sua essência, perdeu aquilo que é primordial do sal, que é salgar, né? Então, se perdeu a essência, Jesus vai dizer, para nada mais serve, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então, muitas vezes a igreja, eu não estou falando da igreja local, mas a igreja de modo geral, por que ela é pisada pelos homens? Por que ela é chacoalhada na mídia? Por que as pessoas chacotam da igreja? Por que as pessoas falam mal dos crentes? Às vezes é porque é perseguição mesmo, mas às vezes é porque a gente que dá conteúdo para esse pessoal. É a gente que dá conteúdo para os humoristas. Por quê? Porque a gente perde a essência de ser igreja. Porque a gente vai se transformando como o mundo é, vai perdendo a essência da sua, eu não sei se existe essa palavra, né? Salibilidade, né? Não sei se existe, estou inventando agora aqui, né? Ou seja, perdeu aquela essência de ser sal. E aí então a gente vira piada em show de humor. Por quê? Porque a igreja se tornou chacota para o mundo, né? Porque perdeu essa essência. Às vezes é perseguição, eu sei disso. Mas às vezes a culpa é nossa, irmãos. Nós, os crentes, de modo geral, né? Que acabamos então dando munição para essas pessoas. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Vamos dar uma olhadinha então nas características que nós encontramos na igreja de Atos, tá? Então, primeiramente, nós já mencionamos isso. Então, a igreja em Atos era uma comunidade cheia do Espírito Santo, tá? Então, você percebe isso claramente, né? Desde o início ali daquela igreja, você vai perceber isso claramente. A segunda coisa também, nós vamos perceber que a comunidade, ou a igreja primitiva ali, era uma igreja tanto ajuntada, como também uma igreja rejeitada. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Veja, por exemplo, Atos capítulo 2, você vai encontrar bem ali no verso de número 5, né? Você encontra assim, ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo da terra. Você vai ver dos versos 9 e 10, a descrição então que Lucas faz a respeito, então, daquelas pessoas, dizendo que eles são pardos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das regiões da Líbia, imediações de Cirene, romanos que ali residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Então você vê que Lucas descreve essas nações então que estão sendo ali ajuntadas por meio da pregação do evangelho na sua própria língua, né? Você vai ver mais adiante no capítulo 2, o verso 41, que muitos aceitaram então ali a palavra e foram batizados naquele mesmo dia 3.000 pessoas. Então você pensa, puxa vida, né? A igreja já começou bombando, né? A igreja já está com 3.000 membros na primeira pregação. Olha, as redes sociais da igreja primitiva estão bombando aí, com muitas visualizações daquilo que Deus está fazendo no meio daquela igreja. Então a gente fica maravilhado, né? Puxa, Deus realmente está fazendo coisas grandiosas ali no início de Atos capítulo 2. Mas aí a gente lê o verso 41... Desculpa, o capítulo 4, um pouquinho mais adiante, nós vamos encontrar assim, muitos, porém, dos que ouviam a palavra aceitavam. Desculpa, mais um pouquinho adiante, deixa eu só achar aqui, tá? Desculpa, está aqui. Os versículos que eu ia ler era sobre a aceitação da igreja, né? Capítulo 6, capítulo 4, capítulo 5. Mas no capítulo 4, né, os versos de 1 a 3, diz assim, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte. No capítulo 5, verso 17, nós encontramos assim, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Então o que a gente percebe é que ao mesmo tempo em que a igreja crescia, muitos aceitavam a fé, ela também era rejeitada.
Os apóstolos chegaram a ser presos, chegaram a ser ameaçados para que eles não continuassem a pregação, que eles pudessem então encerrar aquela pregação ali da ressurreição dos mortos. Você vai ver, especialmente na pessoa do próprio apóstolo Paulo, que em todos os lugares que ele passava, ele mesmo vai dizer isso: olha, eu vou aos lugares e a única coisa que eu espero lá é perseguição. Eu não sei nem se vai ter conversão de pessoas, mas perseguição eu tenho certeza disso. Então a igreja, a comunidade ali dos apóstolos, a igreja primitiva como nós conhecemos, ela tinha a sua aceitação, vamos dizer assim, por meio da pregação, mas muitas vezes ela foi rejeitada, ela foi perseguida. Os discípulos foram colocados no cárcere para que pudesse então cessar a pregação do evangelho. Então veja essas duas nuances, essas duas vertentes, esses dois lados da igreja. Embora há pessoas que recebem o evangelho e então são acolhidas no meio da comunidade, há aqueles que não aceitam o evangelho, rejeitam o evangelho. Quando não, perseguem a igreja. E a igreja então precisa lidar com essas duas questões de maneira muito tranquila. Quando ela é aceita, ou quando o evangelho é aceito, mas quando o evangelho também é rejeitado. Quando pessoas perseguem a igreja por causa então da sua palavra, né? E além disso, então, nós podemos mencionar que a igreja também era uma igreja missional. Veja aí então o que ele diz nos versos 2 os versos 42 a 47. Se alguém puder ler para mim, por gentileza, Atos 2, 42 a 47. Isso. Nas nossas lições mais adiante, a gente vai tratar isso de maneira mais prática, né, trazendo essas realidades para nós. Mas veja o que eu estou chamando de igreja missional. Veja as características que são mencionadas aí nesses versículos. Primeiro, o compromisso da igreja missional é com o ensino apostólico. Veja aí, ele diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja missional é uma igreja apostólica no sentido de que ela é ensinada pelos ensinos dos apóstolos. Ou seja, a igreja missional tem doutrina. A gente às vezes não gosta dessa palavra, né? Doutrina, teologia, ensino. A gente fala: não, pastor, isso não é importante. Mas veja que a primeira menção que é feita aqui é isso: doutrina dos apóstolos. Então a igreja ela não está tentando se reinventar a partir de si mesma, mas ela está de fato sendo guiada pela doutrina apostólica, né? A segunda coisa que a gente vê é essa comunhão. Perseveravam na comunhão, tá? É o que a gente encontra aí, a palavra que a gente conhece, né? A palavra koinonia. Isso diz respeito não só a estarem presentes no mesmo lugar, mas eles compartilhavam da salvação em Cristo, da obra do Senhor Jesus Cristo, da obra do Espírito. A comunhão tem a ver também com as obrigações e com os privilégios do Evangelho, né? Então não é só estarmos juntos no mesmo lugar, tá? Além disso, então, você encontra como característica que essa igreja missional, ela pratica então o partir do pão, que é uma referência exatamente à própria ceia do Senhor, né? Que capacita, como a gente viu agora há pouco na pergunta lá do Catecismo de Heidelberg, né? É a ceia do Senhor que nos capacita, que nos perdoa os pecados, que de fato nos conduz, então, segundo a vontade de Deus. Você vai ver, então, que essa igreja missional, ela também é uma igreja dedicada à oração,
A gente já viu isso aqui, a igreja começou dessa forma, os apóstolos orando. E aqui, então, é mencionado isso, que eles estavam se reunindo exatamente para dedicar-se à oração. É interessante que lá em Atos capítulo 4, os versos 29 a 31, quando nós encontramos exatamente o relato de que os apóstolos foram presos, a igreja, então, estava ali vendo toda aquela situação, reunida em oração, e de repente os apóstolos chegam, libertados. Olha, vocês vão ser libertos, mas vocês não pregam o evangelho. Quando eles chegaram e começaram a contar a notícia, sabe o que a igreja fez? Acho melhor a gente parar de pregar, esse negócio está ficando perigoso. Esse negócio, já foram presos aí, esse negócio não vai dar certo. Olha, esse pessoal vai encrencar com a gente, é melhor a gente ficar mais quieto, vamos só entregar um folhetinho, vamos tentar fazer de uma outra maneira, vamos mudar a nossa estratégia, porque esse negócio de pregar o evangelho está ficando muito perigoso por aqui. Vamos sair daqui, vamos para um lugar longe, para a gente não ser perseguido por esse pessoal. Mas o que Atos mostra para nós é exatamente o contrário, O verso 31 vai dizer, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles oraram para que Deus pudesse fortalecê-los, para que eles continuassem pregando o evangelho com intrepidez. Ou seja, a igreja não recuou, mesmo diante dessa notícia que eles haviam recebido da prisão dos apóstolos. Isso não intimidou a igreja, isso não fez com que a igreja recuasse. Mas eles oraram e eles então pediram ao Senhor para que pudesse fortalecê-los no que diz respeito então à pregação do evangelho. Mais uma vez aqui eu uso a citação do Michael Gowen. Ele diz, enquanto a igreja se dedica a essas práticas, se referindo então àquilo que nós vemos lá em Atos 2,42, e nelas persiste e continua diligentemente, o Cristo exaltado será presente com poder para salvar. Ele age por intermédio desses meios, através do Espírito, para gerar a nova vida no reino da igreja. Ele vai dizer, a solução para uma igreja institucional, introspectiva, ou seja, voltada para si mesmo, e inflexível, ou seja, que tem dificuldade de mudar, não é abandoná-la, mas remodelá-la para que cumpra o propósito pretendido. Em outras palavras aqui, irmãos, é o resumo do lema da igreja reformada. A igreja é reformada e ela está sempre se reformando. O lema da reforma não quer dizer que a igreja muda constantemente, mas que a igreja ela volta constantemente aos princípios da palavra de Deus. Exatamente pressupondo que muitas vezes nós nos distanciamos do evangelho. Muitas vezes nós estamos mais preocupados com outras coisas. A reforma, então, nos lembra que nós precisamos voltar à palavra de Deus. Nós precisamos, obviamente, pensar no mundo que mudou. Nós precisamos olhar ao nosso redor as circunstâncias que não são as mesmas do que há 20, 40, 50 anos atrás. Mas olharmos essas perspectivas a partir da luz da Escritura. E buscar na Escritura, ou seja, na palavra de Deus, as respostas para o mundo em que nós vivemos atualmente. Esse é o lema da reforma. Não é que a igreja vai mudando constantemente, Não é que ela vai se adaptando ao mundo, mas ela vai se reformando a partir, então, dos princípios da palavra de Deus. É isso que o Michael está dizendo. Que a igreja, então, missional, ela precisa retornar, ela precisa verificar aquilo que a própria Escritura traz para ela, para que ela possa, então, ser modelada ou possa ser remodelada a partir dos princípios ou do propósito que o próprio Deus, então, a criou para que ela fosse. Tá? Então, dentro disso, o que a gente vai encontrar? Qual é o resultado, então, de Atos 2, 42, 47? Ou seja, o que aconteceu enquanto a igreja se reunia na doutrina dos apóstolos? O que acontecia com a igreja enquanto ela orava? O que acontecia enquanto a igreja partia o pão? O que acontecia enquanto a igreja tinha comunhão uns com os outros? O texto termina dizendo, enquanto eles faziam essas coisas que eu acabei de mencionar,
lá que é mencionado a partir do verso 42, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E é interessante aqui que não fala quantos, né? Simplesmente diz, dia a dia, aos poucos Deus ia acrescentando essas pessoas ali no meio da igreja, tá? Vamos então aqui para algumas afirmações finais, né? E depois, se os irmãos quiserem, a gente pode abrir aqui para perguntas. Primeiramente, então, se testemunhar é essencial à igreja então só pode ser chamada como tal se de fato cumprir essa condição. Uma igreja que não testemunha com ações, mas também com proclamação, no mínimo está longe da sua essência dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. É o que nós já vimos aqui. A igreja é essencial, então, como proclamadora do Evangelho, como testemunha da vida, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, nas palavras do apóstolo Paulo, ela é a despenseira dos mistérios de Deus. Não é que ela retém esses mistérios, como às vezes a igreja católica entende, né? Que ela é uma espécie de um depósito que ela dá essas bênçãos mediante pagamento, né? As indulgências eram baseadas nisso, né? A igreja retinha as bênçãos de Deus e quem quisesse receber a bênção de Deus, a igreja dava. Mas precisava pagar, né? Precisava receber um dinheiro para essa bênção ser ministrada, né? Mas a igreja ela é esse depósito, ela é a despenseira dos mistérios de Deus, da graça de Deus. E ela então precisa distribuir, ela precisa espalhar, ela precisa testemunhar, ela deve proclamar essas bênçãos da mesma maneira como ela recebeu. Ela recebeu de graça e ela deve então dispensar essas bênçãos também de maneira gratuita, tá? 3 pilares, então, nós encontramos aqui dentro daquilo que nós vimos na igreja em Atos. Primeiramente, então, nós encontramos essa atração irresistível da sua vida em comunidade. Atos 2,42 mostra isso para nós, né? Eles viviam em comunhão, eles partiam o pão, eles tinham a doutrina dos apóstolos, eles tinham tudo em comum. As pessoas olhavam aquilo e Deus, então, ia acrescentando dia após dia na vida daquela igreja. Atos 2,42, vale a pena a gente mencionar isso, não fala em nenhum momento de qualquer ato, de qualquer atitude, de qualquer ação missionária por parte da igreja. Talvez a impressão que tem ali é exatamente isso. À medida que a igreja ia se reunindo, ali então ia se espalhando entre a comunidade, que tinha um grupo ali chamado de cristãos, que viviam essa vida comum, que viviam essa vida unida, que estudavam através então da doutrina dos apóstolos. E isso então vai chegando de ouvido a ouvido, e vai dizendo, ó, domingo eu fui de um culto ali da igreja primitiva, rapaz, que bênção. O apóstolo Pedro trouxe para nós um ensino maravilhoso, falando a respeito de Jesus, da ressurreição dos mortos, da garantia da vida eterna. Olha, nós tivemos uma refeição juntos, chamada Ceia do Senhor, onde nós pudemos relembrar a morte e ressurreição do nosso Redentor, e nós pudemos partilhar o pão, né? Nós pudemos partilhar o cálice ali entre nós, que na verdade era um cálice só, né? Não é como hoje, né? Tudo separadinho, né? Mas eles partilhavam ali aquele pão, e cada um então ia comendo daquele pão. Olha, eu apresentei ali uma necessidade que eu tinha, né, de poder comprar alguma coisa para eu comer amanhã de manhã no café. Então um irmão prontamente já se levantou e falou, olha, toma aqui, passe na minha casa, pegue o pão, pegue o dinheiro, compre o pão amanhã. Eu não passei necessidade porque essa igreja que está ali reunida, eles estão preocupados de fato uns com os outros. E aí esse camarada chega no trabalho dele, chega no local onde ele está, ele conta o que ele vivenciou naquele final de semana. E aí o camarada fala, rapaz, eu tenho que ir lá então, porque eu nunca vi isso na minha vida, né? Como é que o camarada que você nunca viu na sua vida te deu dinheiro para você comprar pão? Como assim? Não, eu vou lá. E aí então essa notícia foi se espalhando de maneira então que o evangelho foi chegando às outras pessoas e dia após dia,
como um grão a cada dia, Deus ia acrescentando aqueles crentes na igreja primitiva. Veja aqui o contraste, né, com aquele sermão de Pedro, onde 3.000 de uma vez se converteram. Aqui a gente já vê a igreja já, dia após dia, Deus foi acrescentando a vida dessas pessoas. Além disso, então, o que a gente percebe é essa atividade evangelística espontânea dos membros. O que eu chamo aí de força da vida missional, ou seja, cada um deles tinha esse compromisso de pregar o evangelho. Lembra aqui, Atos capítulo 4, verso 31, eles oraram para que a Deus fizesse com que eles se tornassem ainda mais intrépidos, né, na pregação do evangelho. Você vê isso na vida de Estevão, você vê isso então depois, né, na vida dos próprios apóstolos. Você vai ver em algumas viagens missionárias que os apóstolos chegaram no lugar e já tinha crente lá. Já tinha alguém lá que já tinha ouvido falar a respeito de Jesus, já tinha ouvido falar alguma coisa a respeito disso. Quem levou o evangelho para essas pessoas, né? Quem foi que conduziu? Quem foi que chegou com essa semente do evangelho nesses lugares? Né? Certamente um cristão que talvez por causa, inclusive, da perseguição, acabou saindo ali dos arredores de Jerusalém e foi aos lugares distantes, e ali ele pregou o evangelho. Ele falou do amor de Deus para aquelas pessoas. E, por fim, então, nós vamos encontrar que a igreja primitiva, então, ou a igreja em Atos, ela tinha uma preocupação com a plantação de novas igrejas. É o que eu chamo, então, da força centrípeta, né? A centrífuga, melhor dizendo. É aquela força, então, que leva o evangelho para fora, né? É isso que está lá na sua máquina de lavar, né? Centrifugar quer dizer isso, né? É jogar para fora o evangelho. Então, você vai ver isso nas viagens do apóstolo Paulo. Você vai ver, então, a igreja se deslocando em todos os lugares, em todas as direções. Atos capítulo 13 se torna essencial nesse sentido, por quê? Porque ali o concílio de Jerusalém, ele faz então essa decisão de que aqueles que querem seguir a Jesus não precisam mais guardar os mandamentos de Moisés, precisam apenas guardar algumas questões ali, que vai ser decidido ali em Atos capítulo 15, mas eles não precisam ser judeus, o que possibilitou então que a igreja se expandisse rapidamente, né, e tirasse daqueles que receberiam o evangelho aquela preocupação. Puxa, eu sou um brasileiro, né, e agora que eu vou ser um crente, eu vou ter que ser judeu, vou ter que me vestir como judeu. Então isso tirou um peso, né, daquelas pessoas que foram receber o evangelho, porque agora eles não precisavam guardar a lei de Moisés, eles não precisavam se circuncidar, por exemplo, eles não precisavam seguir todo aquele ritual judaico, e assim o cristianismo se espalhou para vários lugares, né? Por quê? Porque as pessoas poderiam receber a Cristo e manter-se da maneira como eles eram, né? Com a cultura que eles tinham, né? Eles não precisavam vestir roupas judaicas, eles não precisavam ter hábitos judaicos, eles podiam comer a carne de porco deles, podiam comer lá o churrasco dele, ele podia lá tomar a bebida que era própria do seu país, sem ter essa preocupação de que eles deveriam se tornar um judeu propriamente dito, né, para seguir a Cristo. E isso, então, facilitou grandemente a expansão do Evangelho. Mas veja que a igreja tinha essa preocupação. Quando a gente olhar a igreja de Antioquia, nós vamos ver exatamente isso, né? Que a igreja de Antioquia, então, ela acabou sendo ali uma base, né, da missão do apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé ali no início. Então veja, irmãos, que coisa interessante, né? Como esses pilares também eles têm a ver conosco hoje. De fato nos tornarmos uma igreja irresistível, exatamente por causa da vida da própria comunidade, da atividade evangelística de cada membro, ou seja, cada um de nós preocupados em alcançar aquelas pessoas que estão ao nosso redor, de testemunhar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, no seu coração, e para que você possa compartilhar essas experiências e esse testemunho com pessoas que você convive na sua vida diariamente ou semanalmente, pessoas das quais talvez eu nunca vou conhecer, ou talvez eu nunca vou ter contato com essas pessoas, né? Mas você tem contato com essas pessoas diariamente. Você sabe quem elas são. Talvez você saiba até das necessidades que essa pessoa tem. Talvez você até conhece essa pessoa
profundamente. E você sabe que a necessidade dela é a necessidade do Evangelho. Ela não precisa de um bom casamento, embora isso seja importante. A questão dela não é dinheiro, porque ela tem dinheiro. Ela precisa de Jesus, ela precisa do Evangelho, ela precisa da graça de Deus. E eu e você estamos ali, naquele lugar onde Deus nos colocou, para expressar e para anunciar essa mensagem da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E quem sabe também isso possa falar ao nosso coração, né? Quando a gente pensa então na plantação de novas igrejas. Pensar então que nós podemos plantar igrejas perto de nós, ou talvez plantar igrejas até mais longe de nós, onde pessoas ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Talvez lugares onde não tem nenhuma igreja evangélica. Nenhuma. Né? E aqui a gente às vezes tem que dar mão à palmatória, né, para os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Né? Então às vezes você vai num lugar longe, aí você entra na cidade, tem um bar. Você anda mais 200 metros, tem uma Assembleia de Deus. Está lá, Assembleia de Deus. Aí você pensa assim, pastor, mas para que botar uma Assembleia de Deus aqui? Vai ver que essa igreja não frequenta quase ninguém. Mas está lá, uma Assembleia de Deus, ministrando o Evangelho, pregando a palavra de Deus ali naquela região. Eu tenho um amigo que trabalha no sertão de Pernambuco, ali pregando o Evangelho. Muitas cidades onde o catolicismo está arraigado mesmo na cultura do povo. A única igreja que tem é a Assembleia de Deus. A única é a Assembleia de Deus. E muitas vezes nós somos mais lentos, não é? Somos mais devagar em pensar na plantação de igrejas, né? Mas quem sabe Deus possa despertar nossa igreja, né? Nossa denominação de modo geral, para que mais igrejas então sejam plantadas. Eu sei que existe um esforço grande da nossa denominação nesse sentido, né? De que mais igrejas sejam plantadas, mais igrejas possam ser fundadas nesses rincões do nosso país, né? Mas os esforços ainda precisam ser mais ávidos, né? Mais contundentes, vamos dizer assim. Finalizando então, nós podemos afirmar que não há semeadura sem dor, não há proclamação sem sacrifício. A igreja missional proclama o Evangelho pelo poder de Deus, mas reconhece o preço a ser pago para fazer e por fazer isso. Lembra de Jesus? Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus fez isso tranquilamente, irmãos? Jesus pregou o Evangelho assim, como o jovem diz, né? Foi de boa? Foi de boa? Não foi. Ele teve que percorrer muitos lugares a pé, para sair de um lugar a outro. E não era 200 metros não, viu gente? Às vezes eram 20 quilômetros, 40 quilômetros, para alcançar uma vida, para pregar para um indivíduo. Muitas vezes ele teve que fazer isso em lugares bem perigosos, quando ele foi lá para Gadara. Quando ele chegou em Gadara, no início da noite, encontrou lá com um endemoniado que saiu do meio das tumbas. Imagina a cena. Você está chegando e o camarada sai do meio do cemitério, gritando, balançando correntes, e ele vem para cima de você. E aí Jesus está lidando com esse tipo de gente aí, né? Perigosa aos olhos humanos, né? Gente que era rejeitada pela sociedade lá, pelos moradores de Gadara. E Jesus enfrenta esses camaradas aí. Jesus está no meio de pessoas das quais ele quer abençoar, e tem um monte de fariseus, saduceus ao redor dele, vendo o que está acontecendo. Olhando assim, quem esse camarada pensa que é? Quem é ele para perdoar pecados? O que ele está achando que é alguma coisa? E o Evangelho diz que as pessoas estavam tramando para que eles pudessem, em algum momento, pegar Jesus. Então, pregar o Evangelho, irmãos, requer esforço, dedicação. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão do nosso tempo, da nossa agenda, assim como Jesus fez. Não estou falando de mim, estou falando de Jesus. Jesus fez isso muitas vezes. Acordou de madrugada, dormiu mais tarde, para que ele pudesse levar adiante a missão. E nós reconhecemos que nós só podemos fazer isso por meio do poder de Deus. A capacidade não é nossa. Não vem dos nossos esforços, da nossa estratégia missionária,
dos nossos recursos financeiros. Isso não tem a ver com a nossa capacidade em enviar pessoas para o campo missionário, mas nós fazemos isso por meio do poder e da graça de Deus que nos capacita. Mas, ao mesmo tempo, como eu mencionei aí, a igreja reconhece que tem um preço para se fazer isso. Tem um preço para se fazer. E tem um preço por se fazer isso. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente precisa pagar um preço para levar o Evangelho, a gente também vai pagar um preço por levar o Evangelho. Ou seja, muitas vezes a igreja vai ser rejeitada. Talvez você vai ser rejeitado lá no seu trabalho, por ser um crente, por ser um cristão, por não aprovar, talvez, valores que este mundo tem pregado ultimamente. Talvez você vai ser meio que rejeitado lá no seu trabalho, e talvez ninguém nem vai querer ficar perto da sua mesa de trabalho, porque você é um crente, né, que defende alguns valores que o próprio Senhor Jesus Cristo coloca para nós. E aquele seu colega do lado vai dizer assim: rapaz, esse cara aí é careta, é fundamentalista, né, a palavra que está na moda. Então, muitas vezes nós somos rejeitados por pregar o Evangelho, por fazer isso. Mas é o preço que a igreja muitas vezes tem que pagar. Finalizando, só algumas perguntas, né, para a nossa reflexão, não é para a gente responder aqui agora. Mas, primeiramente, né, se a essência da igreja é testemunhar o Evangelho, qual tem sido a nossa prioridade? Se a igreja tem essencialmente que proclamar, que pregar o Evangelho, qual tem sido a nossa prioridade na nossa vida? Se a pregação dos apóstolos, então, recebeu rejeição, como é que nós podemos imaginar pregar o Evangelho sem receber rejeição também? A gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente quer adoçar o Evangelho, né? Botar um açúcarzinho assim, porque às vezes a mensagem é dura, né? A gente fala, não, bate com um pouquinho de açúcar para não ser tão ruim para a pessoa ingerir isso daí, né? Então a gente quer adaptar, a gente quer modelar o Evangelho para a pessoa receber, né? Talvez com medo de rejeição, né? Da pessoa dizer, não quero isso não acredito nisso não. Isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa de gente religiosa. E a igreja às vezes é tentada, né? A tentar a moldar o Evangelho ou a adoçar a mensagem do Evangelho. Além disso, então, o que nos falta para desfrutarmos do enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Lembra lá de Atos 2:42. Enquanto a igreja fazia aquelas coisas, comunhão, doutrina dos apóstolos, partir do pão, Deus então ia acrescentando dia após dia essas pessoas que iam se achegando à igreja. Irmãos, nós temos alguns minutinhos até os demais subirem. Se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, a palavra está aberta aí aos irmãos. O pastor, sim. Acho que ficou claro na aula de hoje, mas eu queria só enfatizar um ponto, que na realidade até o senhor usou essa expressão e tem no próprio versículo lá da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, que ele fala, que vai na linha do que o senhor estava falando, apesar que a gente não leu o versículo, né? O versículo de 1 Pedro 3,15 diz assim, ó, enfim, depois eu chegar na parte aqui, ele diz, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, aqui é o ponto, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês, que vai ao encontro que o senhor estava falando, que aí todo aquele que foi alcançado pela graça, né, convertido, tem condições, né, de falar qual é a razão da sua esperança. E isso eu acho que a própria palavra diz, né, e todos nós temos que estar preparados para isso, com aquele cuidado de não transformar, às vezes, uma experiência pessoal como sendo uma coisa geral, né, que a nossa regra de fé e prática é a Bíblia, mas não tem nenhum problema você explicar como a própria palavra de Deus aqui está nos ordenando, né? Por outro lado, né, ele aqui não está falando, ele está falando, o texto está aqui dizendo, a lógica muda da versão, né? Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da sua esperança, como o senhor falou aqui.
A pregação da palavra, como o senhor sabe, né, que às vezes a gente usa como sinônimo, mas dá para entender, né? É um pouquinho diferente, né? É um pouquinho diferente, porque quando o texto bíblico tem também, né, na segunda carta ao Timóteo, que aí já é Paulo falando para Timóteo. Timóteo era Paulo quem era, né? Nós sabemos, foi quem foi, e Timóteo era quem era, né? E foi quem foi, né? E ele fala o seguinte, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Aqui, como nós sabemos, é uma carta pastoral para um pastor mesmo novo, mas altamente preparado, como era Timóteo, né? A própria, o Catecismo Maior, na pergunta 158, ele aborda justamente isso. Eu sei que alguns têm visões diferentes aqui, inclusive da resposta. Eu particularmente concordo com a resposta que está aqui. Diz o seguinte: por quem a palavra de Deus deve ser pregada? Pergunta 158 do Catecismo Maior. A resposta é o seguinte: a palavra de Deus deve ser pregada somente por aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para o ministério. Então, eu acho que a gente tem que diferenciar um pouco o que é pregação, dessa formal, na igreja aqui, né? Não é uma pregação num grupo, né, do seu discipulado lá. Você pode, aí não tem. Não estou querendo aqui dizer que a gente não pode, inclusive não deve, né, se preparar para não só dar o testemunho da gente, da nossa conversão e o motivo da nossa esperança, como pregar sobre qualquer texto bíblico, né? Mas a gente tem que separar, porque senão o pessoal vai ficar pensando... Porque um dos problemas que eu acho, né, todos nós aqui, né, temos que, a gente sabe, nunca a oração é suficiente, tem que orar mais, tem que estudar mais a palavra. Não depende só da gente de passar 8 horas estudando a palavra, tudo depende de Deus, a gente sabe que é isso, né, para iluminar nosso entendimento sobre a palavra, né, tratar o nosso coração. Mas eu acho meio complicado, a gente sabe de algumas situações, não estou falando aqui da igreja da gente não, né, em geral, porque às vezes a pessoa fica com essa vontade tão grande de pregar a palavra, porque quando você é alcançado pela graça, você diz assim, nossa, é um amor tão grande, a graça é tão grande, a misericórdia é tão grande, eu não vou guardar isso para mim, porque cabe tanta gente, tem tanta gente que eu conheço que não tem essa oportunidade, você fica e deve, né, falar de Deus, falar da razão da sua esperança. Mas, por outro lado, tem que ter muito cuidado, porque às vezes você não está suficientemente capacitado, né, inclusive por Deus, para estar abordando diferentes temas, que a gente sabe. Inclusive, tem a questão, os próprios pastores se preparam para isso, para aconselhamento pastoral, que é extremamente complicado, os problemas que nós temos. Então, assim, só para separar, se por um lado, a gente tem que estar preparado para dizer qual é a razão da nossa esperança, nosso Senhor Jesus Cristo, por outro lado, a gente tem que saber, né, se a gente tem aquele dom específico para tratar de determinados temas. Não quer que você não possa tratar de todos os temas, mas também não está aconselhando, né, psicológico, tem que orar, né, toda vez que tiver a oportunidade de alguém chegar com você com um problema, você ali dá algum aconselhamento bíblico naquilo que se compete, mas se você não souber, eu acho que talvez não deva também se arriscar, porque é complicado. Só para fechar minha observação aqui, também não estou falando ninguém específico, pessoal, estou falando de maneira geral. Eu acho muito esquisito alguém que fala muito de Deus, que manda muita mensagem, muito versículo bíblico, e você vê que a própria pessoa tem muitos problemas. Não estou nem criticando a pessoa, assim, porque isso, aí é o que eu acho que é mais complicado, porque mais do que a nossa reputação, a gente tem que cuidar com a reputação do Evangelho. Não é? Se uma pessoa que fala de Deus e de Jesus, manda muita mensagem, que todo mundo olha para ele, mesmo um ímpio, e vê que, assim, mas como é que pode? Não fica compatível, e a gente sabe que não é compatível. Né? Quem é alcançado pela graça, a gente tem que ter um comportamento diferente, tem que dar frutos diferentes, como a palavra de Deus fala. Então, assim, só para a gente refletir nesse ponto e ponderar as coisas, para também não ser no extremista no sentido, né? Ou não fala nada, porque a gente sempre vai achar incapaz e a gente não de entender tudo, né, da graça de Deus, mas, por outro lado, também não sair achando que sabe tudo, falando sobre tudo, e às vezes a gente pode cometer, inclusive, heresias por aí que já foram defendidas ao longo da história e a gente pode querer defender hoje. É só isso, cuidado. É interessante essa distinção que você faz, e por isso que eu gostei, eu usei a palavra testemunho, né? Porque quando a gente fala da evangelização, a gente sempre pensa nessa questão, né? Eu devo pregar a palavra e a gente pensa sempre numa questão sistemática da coisa. Então, eu tenho que ter um conhecimento profundo, eu tenho que responder situações complicadas e eu vou ter que
fazer um curso muito bem feito para isso, porque senão eu não dou conta de fazer isso, né? Porque é muita coisa, envolve muitos aspectos, muitas nuances dessa pregação. Mas não é isso que eu estou querendo dizer aqui. Então, essa distinção do testemunho tem a ver exatamente com isso. O que Deus fez na sua vida? O que você crê de verdade? Então, é o que Pedro está dizendo. A gente tem que dar a razão daquilo que nós cremos. Se alguém lhe pergunta, por exemplo, olha, você diz que é crente. Me explica aí como é que é esse negócio de ser crente. Ser crente, ser salvo. Salvo de quê? Aí como é que o crente vai fazer? Deixa eu te falar, peraí, vamos lá na minha igreja que o meu pastor vai responder isso para você. Não, é algo que você precisa saber porque você crê nisso. Um termo que eu gosto muito aqui quando eles falam, né? Voltando ali a Atos, capítulo 4, quando os discípulos, então, eles são presos, eles são advertidos, né? De que eles não devem continuar pregando o evangelho. Veja qual é a resposta deles lá no capítulo 4, o verso de número 19. Né? Ele começa dizendo assim, olha, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Aí ele diz assim, olha, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. É mais ou menos isso aí. O que você ouve todos os domingos aqui? O que você tem visto Deus fazer na sua vida? O que você tem aprendido da palavra de Deus? É isso que você vai falar para os outros. O que eu tenho visto e ouvido, é isso que eu vou anunciar. Não é um discurso teológico, doutrinário, muito bem arquitetado, com 3 pontos, conclusão, apelo. Nada disso. Você não precisa de exegese, hermenêutica. Você não precisa fazer um curso de hebraico, de grego, para poder fazer esse tipo de coisa, né? O que vai acontecer? O que você precisa saber, de fato, é o conteúdo da sua fé. Você conhece o conteúdo da sua fé? Você conhece o que você de fato crê sobre vida eterna, sobre salvação, sobre remissão dos pecados? Você conhece essas coisas? Se você conhece essas coisas, você então deve compartilhar da mesma maneira aquelas pessoas que ainda não conhecem. Obviamente tem uma pregação que é mais formal, como você mencionou aí, né? Existe uma pregação que é mais formal, né? É uma pregação que é mais articulada, vamos dizer assim, por aí vai, né? Mas essa pregação que eu estou mencionando aqui hoje de manhã tem a ver com isso, com esse testemunho. O que é que você e eu temos visto e ouvido da parte de Deus e que nós podemos compartilhar? O que é que Deus tem feito na sua vida? Ou Deus não tem feito nada, né? Ou Deus não está se manifestando na sua vida por meio da palavra, por meio do consolo, da direção da sua vida, né? Então é disso que a gente compartilha e fala àqueles que não conhecem a Cristo. Ariston, rapidinho para nós encerrarmos aqui. Sim, pastor. Só para dizer aqui que achei bastante pertinente, oportuno o tema aí, muito bem exposto pelo senhor. E assim, de fato, acho que há a distinção aí entre a pregação da palavra, né, mais formalizada, e a pregação do Evangelho, que é missão de todos nós, e que eu vejo, de fato, que há entraves. E um desses entraves que eu acho que a gente sente, eu vejo em mim e eu vejo em outros também, é que às vezes sobra temor a homens e falta ter mais temor a Deus. E aí a gente fica, como o senhor mencionou, medo de rejeição daquilo que a gente vai pregar, e às vezes falta uma firmeza na obra grandiosa que Cristo fez em nós, na consciência plena da miserabilidade que a gente tem e que só Ele pode nos salvar e nos conceder salvação. E aí nos falta coragem, ousadia e intrepidez, porque para a gente anunciar as boas novas que a gente deve anunciar, a gente primeiro tem que anunciar uma péssima notícia, que o sujeito não é bonzinho como ele está imaginando. Não é nem de perto a pessoa boa que ele está imaginando. E aí nos falta coragem para isso, e talvez falta a primeira ação que o senhor colocou aí. É mais oração e pedir o revestimento do Espírito, o revestimento do poder, para que a gente possa ser, de fato, uma testemunha e fazer o nome de Deus conhecido na nossa família, no nosso trabalho e onde Ele nos colocar. Mas achei importantíssimo o senhor trazer para nos sacudir para essa missão fundamental da igreja e de cada um de nós, que o Senhor nos deixou. Irmão, só uma palavra final, já vou pedir os irmãos da equipe de canto já possam preparar-se aqui.
É um desafio para todos nós, irmãos. Isso não é algo mecânico. Eu sei que às vezes não é algo fácil de ser feito, né? Talvez você já tentou isso em algum momento da sua vida e você foi rejeitado, foi meio que escanteado lá na sua família ou no seu trabalho. É um desafio para todos nós, mas é a missão que Deus nos deu, né? De sermos testemunhas do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia, da transformação que o Espírito Santo fez em nossas vidas e tem feito nas nossas vidas, né? Da dependência que nós temos dele. Então nós precisamos certamente da graça de Deus, né? Precisamos orar sobre isso para que nós possamos anunciar, porque de fato a mensagem do Evangelho ela é espiritual, né? A gente não consegue simplesmente convencer as pessoas disso intelectualmente, né? A gente precisa da graça soberana de Deus, do poder soberano de Deus para que esse indivíduo, né, essa pessoa possa compreender, assim como a gente compreendeu também, né? O Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente não entende o Evangelho porque a gente é inteligente, sabichão, né? Não, é por causa do poder de Deus em nós, né? Então é isso que a gente precisa certamente.